germanos, godos, visigodos, ostrogodos, os hunos e Átila, vândalos, os povos bárbaros e o grande império romano em decadência. Quem são esses povos e por que eram chamados de bárbaros? Várias dessas perguntas eu coloquei em um joguinho que tem ali bem fácil de clicar, que explica o que era cada um desses povos e o que significavam os bárbaros. Na realidade, bárbaro era aquele chamado pelo romano que não falava o latim, que não tinha os costumes dos romanos, mas principalmente na língua. Né? É quem não falava o latim, esse era o bárbaro. Né? Embora Roma não tenha imposto a língua latina, mas nos documentos oficiais, sim, um dos principais domínios de um império é a língua. Os americanos com a língua inglesa, o grande império inglês com a língua inglesa, o império romano oficializando o latim nas documentações, o português como língua oficial a partir de 1770, quando foi proibido o tupi. O Brasil falava tupi. Era para nós estarmos falando tupi até hoje. O domínio pela língua. Mas esses povos bárbaros, você sabe muito bem que vão desestruturar o Império Romano. As famosas invasões bárbaras que ocorrem no final em 476 depois de Cristo, né? Tá? Quando cai o último imperador romano, Rômulo Augusto. Incrível, o primeiro imperador provavelmente fosse Rômulo, irmão de Rômulo e Remo, o primeiro, na realidade, rei, e o último imperador Rômulo Augusto, né? Nas mãos de Odoacro, o Érulo, né? Os bárbaros que chegaram até Roma. Mas esses bárbaros, na realidade, eles sempre estiveram ao redor do Império Romano. Desde do início eles existiram, eles penetraram, alguns fugindo de outros povos, outros em busca de melhores pastagens, vindos do norte, os vândalos vinham da África, vinham mais ao sul, né? Alguns vinham da Arábia, tá? Vários desses povos, depois terão os famosos vikings, já na segunda leva de invasões bárbaras na Idade Média. Mas esses povos, eles conseguem desestruturar o Império Romano porque o Império Romano já estava fragilizado, já havia se dividido em dois, né? Já faltava mão de obra escrava. Tá? A burocracia já não pagava mais seus soldados. Os próprios bárbaros e seus comandantes foram cooptados pelo Império Romano. Tipo, eu sou um bárbaro, se eu lutar por Roma eu recebo um soldo. E aí nas fronteiras vários generais eram bárbaros. Agora, se Roma não pagar, há uma fidelidade desses bárbaros? Não. Esses bárbaros vão penetrar. E a fragilidade do Império fez com que Constantino, no século IV depois de Cristo, dividisse o Império em dois, com duas cidades, Roma e Constantinopla. E uma curiosidade, o Império se esfacelava e uma força, uma ideologia muito combatida pelo Império. O cristianismo crescia. É o inverso. Enquanto o Império vai se esfacelando, as cidades, o comércio, o cristianismo se espalha entre os miseráveis. A ideologia cristã é uma das poucas coisas que sobra do Império. Claro que hoje a gente sabe das leis romanas, o direito romano, enfim, a política romana, a res pública, todos esses conceitos. Mas as invasões bárbaras, elas não desestruturaram. O Império já estava em decadência, né? Ele estava muito grande, sem controle, uma burocracia em decadência, impostos decaindo, enfim. Foi criada a lei do colonato, que é uma lei que toda pessoa que fosse para o campo deveria ficar, ela não poderia voltar. Depois vai se formar ali o servo da gleba. Se tu for para o campo, tu fica. Tu fica com um senhor. Com o tempo, isso aí forma o feudalismo. O servo e o senhor feudal, o senhor do castelo. Então, essa decadência, algo ficou, que foi o pensamento cristão, né, que vai controlar e vai subsidiar toda a ideologia da Idade Média. Bárbaros esses bárbaros vão se mesclar com as ideologias cristãs e ideologias romanas. Pense, por exemplo, numa missa católica. Quais são os significados? Tem vários. Todo aquele ritual, ele tem questões bárbaras, a hóstia, o corpo de Jesus. Todas essas questões têm uma mescla entre romanos, o próprio Papa, tá? É o simbolismo do imperador. Constantino, quando dividiu as duas capitais, também vendo que o cristianismo ficaria, ele fez o Edito de Milão. Ou seja, os cristãos agora não serão mais perseguidos a partir do século IV. Foi aceito o cristianismo.
E aí saíram das catacumbas os pobres cristãos que se escondiam. Mas a própria elite que sobrevivia à decadência do Império se associou ao cristianismo. Se associou ao cristianismo criando a Igreja Católica Apostólica Romana. Aí foi o imperador Teodósio que vai colocar no século V o cristianismo, religião não mais aceita, mas simplesmente a religião oficial de Roma. A partir do século 415 por aí, o Teodósio cria o Edito de Tessalônica, ou seja, todas aquelas religiões politeístas não podem mais. É apenas Jesus Cristo e Deus, o monoteísmo. O próprio Império Romano assume e se mantém ainda com certo poder, praticamente hoje representado pelo Vaticano. Beleza?